Há muitos desafios com relação a essa questão, muitos estudos com relação a essa questão, muitos estudos científicos, inclusive testes, análises, e provaram para nós a relevância, a importância de dormirmos bem. Não se trata só de dormir 8 horas por dia. Você fala, mas eu durmo, eu recupero no final de semana, tá tudo bem. Pois é, não se trata disso. Vários, inúmeros estudos, números mesmo, de verdade, já foram feitos com pessoas e privaram essas pessoas do sono de qualidade, e fizeram testes nessas pessoas, teste de raciocínio, teste de cognição, e todos os testes foram conclusivos. Quanto menos você dorme, menos raciocínio lógico você tem, maior o seu déficit cognitivo, o seu tempo de resposta, menor o seu foco. Tudo no nosso corpo piora com o sono. Nós engordamos com a falta de sono, no caso, Nós engordamos, nós nos tornamos irritados. Por quê? Por que tem essa irritação, Tati? Por quê? Porque o nosso sistema, ele perde o equilíbrio, perde os compostos de hormônio que o sono ajuda. Toda aquela simbiose, todo aquele sistema que o sono ele produz, o sono ele serve para isso, para regular. O sono é uma ferramenta de regulação. Se você entende isso, você fala assim, olha, agora eu vou, não é eu vou descansar, agora eu vou regular. Regular o meu corpo, regular a minha mente, regular a minha alma. Sabe aquela famosa pausa que eu sempre falo? Vamos fazer uma pausa? Pois é, aquela pausa, ela é estratégica. Você parar todos os dias e conseguir descansar. O primeiro item, conseguir descansar pelo menos 7 a 8 horas. Você precisa descansar. Se você virar para mim e falar assim, Tati, eu não sei que mundo você vive, porque hoje em dia ninguém mais consegue dormir mais do que 7 horas. É impossível, e todo mundo dorme 6, 5 horas. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, eu acordo de madrugada. Pois é, realmente esse é um desafio para muita gente, muita gente. Eu sei, eu sou mãe, eu entendo como é isso. Até hoje eu acordo de madrugada para ver se meu filho está bem, para cobrir ele, para ou ligar o ar-condicionado, sei lá o que for, certo? E eu entendo os desafios, por isso que é tão relevante falar que é importante prezarmos pelo nosso sono. E o primeiro item é justamente você ter pelo menos, no mínimo, 7 horas de sono. É claro que crianças, quando nós falamos sobre crianças, elas precisam de mais horas de sono. Adolescentes precisam de mais horas de sono, certo? Cada fase de nossas vidas, nós temos uma quantidade de sono. Os idosos, eles costumam dormir menos, Eles costumam acordar mais cedo, tirar aquela sonequinha mais tarde. Esse é um ponto interessante. Quando nós falamos de descanso, é importante também mencionar que quando nós fazemos aquela famosa pausa, que nós chamamos de power nap, aquele descanso rápido no meio do dia, normalmente depois do almoço, aquilo revigora. Aquilo é como se fosse restartar o computador ou o seu celular. É isso que nós fazemos quando você pega 10, 15 minutinhos depois do almoço e faz aquela famosa siesta. Isso é super saudável, é recomendável, e se você é do tipo de pessoa que se sente extremamente cansado à tarde, na parte da tarde, você fala assim, nossa, depois do almoço me dá um shutdown, como nós chamamos, shutdown, fecha todo o sistema. Parece que eu entro no modo de, como é que é o nome daquele modo de economia? Parece que eu entro naquele modo de economia do celular. Bom, pois é. Você já se sentiu assim? Pois é. Esse é o sinal que o corpo está falando, eu preciso descansar. E nós, é importante ouvirmos esses sinais. Quando a gente começa a sentir sono no começo da noite,
vamos dormir. O segundo ponto que eu quero falar e colocar muito importante é você seguir os horários. Todos os dias, inclusive aos finais de semana, a gente sentar e descansar no mesmo horário. Ai, Tati, mas eu vou dormir mais tarde no final de semana, aí eu saio e pá. Pois é. Acontece que se você criar essa prática de todos os finais de semana desregular o seu sistema, você fala assim, eu vou dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas. Se você cria esse hábito de desregular, o seu corpo entra em parafuso. Você começa a semana, segunda a terça-feira, totalmente exausto. Você tende a começar assim. Me responda se você não se sente assim. Você que pratica isso, você fala assim, ó, final de semana, chegou aquele famoso sextou, né? Sextou, eu vou lá, vou passear e vou dormir 3 horas da manhã. Durmo o sábado inteirinho, amanhã de sábado inteirinho. Pois é, desregula tudo. E se você tem isso como frequente, todos os finais de semana, cuidado, alerta. Então, cria esse hábito para você ir dormir mais cedo e acordar mais cedo. Dormir pelo menos 7 horas, no mínimo 7 horas. É o que nós chamamos aquele ciclo circadiano, seguir o sol. Quando o sol se põe, a gente começa a nos recolher, como antigamente. Quando o sol nasce, a gente acorda junto com ele, para dar bom dia para ele. E assim funciona. Esses são os 2 primeiros pontos que eu acredito que você já ouviu muito, mas é muito importante e que muitas pessoas negligenciam. Pois é. Então, eu te convido a colocar o seu despertador para você começar a jantar. Você fala assim, como que eu consigo, Tati? E dormir mais cedo? É impossível. Tudo é possível, tá? Como eu faço aqui em casa, por exemplo. Eu saio do trabalho, pego meu filho na escola, eu já chego, enquanto ele está fazendo a liçãozinha, eu já preparo a janta. Tomamos banho e sentamos para jantar. 7 horas nós já estamos, meu marido está chegando e estamos sentando para poder jantar, 7 e pouco. Ou seja, percebe que se você seguir esse ritmo, nossa, mas você nunca quebra esse ritmo. Claro que eu quebro esse ritmo. Claro, algumas vezes eu quebro. Certa vez eu fui num shopping que ele queria ver um youtuber lá, levei ele para ele ver. Fomos dormir um pouco mais tarde, mas esse pouco são 15, 20 minutinhos mais tarde, por incrível que pareça. Final de semana, a mesma coisa. Eu não quebro muito, eu não vou dormir depois das 10, 11, meia-noite, não. Principalmente quando nós temos crianças. Os nossos hormônios, a nossa produção de serotonina, a nossa produção, ela tem que ser cadenciada. E essa cadência, esse fluxo hormonal, ele é regulado pelo nosso descanso, principalmente. Portanto, se você quer realmente conseguir ir dormir e acordar no mesmo horário, e principalmente acordar sem despertador, que esse é o maior luxo que nós podemos ter, né? Você fala assim, caramba, eu quero acordar sem despertador. Muitas pessoas adoram as férias por causa disso, porque acordam sem despertador. Então, uma recomendação é, primeiro, comece jantando mais cedo. Ah, mas eu saio do trabalho e vou para academia, Tati. Pois é, experimenta fazer aquela janta rápida. Pega uma saladinha, pega uma frutinha, pega uns legumes, coisas rápidas que fica muito mais fácil para você digerir. Eu falei sobre 2 pontos, né? Dormir e acordar no mesmo horário, todos os dias, para você poder regular o seu sono. E, é claro, dormir 7, 8 horas por noite. Isso é fundamental. E sempre seguir o seu corpo. Eu estou cansado, você precisa descansar. Pega uma mesinha, algum lugarzinho lá no seu escritório e baixa um pouquinho a cabeça durante 15, 20 minutinhos e descansa.
Isso é importante para você poder ser produtivo, para você recuperar as suas energias. Tá? Os 2 primeiros pontos. O próximo ponto, que é um ponto que eu vejo poucas pessoas falando, é sobre cheiro. Pois é, o cheiro, ele muitas vezes induz e atrapalha ao mesmo tempo o nosso sono. Eu não sei se você já ouviu sobre aromatizar, sobre esses aromatizadores, sobre esses difusores, né, que muito está sendo usado atualmente. Se você pega essências que ajudam a você relaxar, a você conseguir entrar, né, num modo mais relaxado mesmo, fica muito mais fácil de você iniciar o seu sono. Esse é o terceiro ponto. E é claro, trocar lençol, trocar fronha, trocar roupa de cama, você lavar a cortina, isso tudo faz com que seu quarto fique limpo, higiene, e tudo isso altera. Por incrível que pareça, você fala assim, Tati, isso vai alterar? Pois é, altera o nosso sono, altera. A recomendação é, cuide do cheiro também do seu quarto, principalmente, né? Se você dorme no quarto. Recomendação muito útil que ajuda a você iniciar principalmente o seu sono, ok? Próximo ponto, que eu também vejo poucas pessoas falarem, é sobre temperatura. Isso me incomoda muito, muito, porque às vezes você acorda, eu tô com frio, daí vai lá e coloca o cobertor, eu tô com calor, eu vai lá e começa a arrancar as roupas, começa a arrancar a meia, começa a arrancar tudo. Pois é, quando você começa a entender o nosso corpo, ele diminui a temperatura enquanto nós estamos dormindo. Isso é automático, isso é um modo operante do corpo, tá? Então, nós tendemos a sentir um pouco mais frio quando nós estamos dormindo. Se você vive já numa temperatura fria, você vai sentir mais frio ainda. Percebe como que funciona? Portanto, quando você cuida da temperatura do seu ambiente, cuida da temperatura da sua roupa, não colocar roupa de mais ou não colocar roupa de menos, ou seja, você sentir realmente de acordo. Para isso, você precisa se entender. Você fala, normalmente eu transpiro demais, então eu vou colocar menos roupa. Mudar o tecido. Eu ganhei uma camisolinha que é um tecido muito quente. Mesmo apesar dela ser de verão, eu colocava no verão, eu transpirava, porque ela é muito quente. Eu falei, caramba, eu preciso usar isso aqui no inverno, porque não dá para usar no verão, percebe? Então é importante você checar a temperatura da roupa que você tá usando, do seu quarto, do seu ambiente. Isso vai fazer toda a diferença para você manter o seu sono profundo. Muitas vezes nós acordamos, eu tô morrendo de calor, eu tô morrendo de frio. Pois é, quando a gente consegue compreender o nosso corpo e atender às demandas do nosso corpo, fica muito mais fácil você conseguir entrar naquele sono profundo. Essa é uma forte recomendação. Falamos sobre temperatura, a importância da temperatura, principalmente para você poder manter o seu sono profundo. Falamos sobre horários, certo? E agora falamos sobre cheiro, 3 pontos. Vamos falar sobre banho. Um banho quente que é super recomendado para você relaxar o seu corpo. Ajuda a diminuir a temperatura do nosso corpo quando nós vamos dormir. Ajuda você a relaxar o corpo. Então ela é recomendada. É claro que você não precisa colocar aquele banho escaldante, mas você colocar um banho moreninho para você poder relaxar de 2 a 3 horas antes de você dormir. Você já vai dormir, o seu corpo já está preparado. Próxima recomendação. E por falar em preparo, nós precisamos preparar a mente. Quem nunca acordou de madrugada pensando? Você acorda de madrugada e de repente começa a pensar, o cérebro parece que ele está de dia. Você fala assim, olha, acalma aí, porque nós temos que descansar agora. Pois é, quem nunca? O que eu recomendo para diminuir isso, para que você consiga administrar isso, o fato dessas insônias,
você cuidar dessas insônias? Primeiro, papel e caneta do lado lá na escrivaninha. Antes de dormir, você coloca tudo que está na sua cabeça. O que você está sentindo, quais são as ações para o dia seguinte, porque dessa forma você se organiza e você consegue mentalmente, isso é um processo mental, você consegue mentalmente relaxar. Experimenta. É gratuito, tá lá, qualquer papel e caneta, você não precisa nem ter um caderno. Pega um rascunho mesmo, tá? Depois você joga fora. Depois no dia seguinte você escreveu, você joga fora. Faz isso, que é a gente chama isso de higiene do sono. A higiene do sono, ela tem alguns elementos. E um dos elementos é você sentar e escrever o seu próximo dia, as suas preocupações, as suas angústias e frustrações. Pode parecer que não, mas isso relaxa a gente. E é tudo que nós queremos, né? Para poder dormir bem. Eu estou falando sobre sono de qualidade. E quando você consegue relaxar, você consegue dormir melhor. Por falar em relaxar, por falar em mente, outra prática que é super recomendado é você meditar. 10 minutos é o suficiente para você começar a relaxar, para você começar a desacelerar aquele pensamento. Quando você consegue desacelerar, você consegue ter um sono de qualidade bem melhor. A mesma coisa que a leitura. Quando você lê à noite, que é super recomendado, e é claro, não é uma leitura pesada, não é uma leitura de estudo, que você vai falar assim, eu vou estudar agora. Isso não é recomendado. Quando eu estava na faculdade, eu percebi que quando eu chegava em casa, minha mente estava acelerada. E o que eu fazia? Musicoterapia. Outra recomendação para você. Musicoterapia. Eu pegava e eu colocava Kennedy, colocava Enya, colocava uma música instrumental para poder ir desacelerando minha cabeça. E de repente eu conseguia dormir mais fácil, mais rápido. Então fica aí, ó, recomendações para você desacelerar a sua cabeça. Agora vamos falar do mental, né? É ler, fazer meditação e escrever sobre o seu dia, seus sentimentos, suas frustrações, angústias, como vai ser o seu próximo dia. Escreve, coloca lá. Tudo isso. Feito isso, olha quantas recomendações. Eu falei sobre o banho morno, eu falei sobre a temperatura adequada, eu falei sobre o horário, eu falei sobre você ter o cheiro apropriado, sem você... Quem nunca acordou com um cheiro de café? O cheiro, ele faz a diferença. Se você realmente, você fala assim, caramba, olha só, isso me acorda, tudo me acorda. Pois é, o barulho. E por falar em barulho, tira tudo que faz barulho perto de você. Tem pessoas que dormem com aquele tampão, né, no ouvido, né? Se é o seu caso, cuidado, você precisa higienizar para você não ter problemas no ouvido, né? Então, coloque essa prática. Todas essas práticas que eu estou falando vai facilitar com que você tenha uma melhor qualidade do sono. Temperatura, isso é importante. Agora, o próximo item é luz. Claro, você certamente deve ter ouvido falar, tire os eletrônicos, apaguem as luzes. Ah, mas o meu filho tem medo do escuro. Pois é, cria o hábito dele dormir no escuro. Não é interessante você relaxar, você não consegue relaxar a pupila, você não consegue relaxar os olhos quando você tem a luz o tempo todo. Inclusive, tem uma recomendação muito forte de você diminuir a intensidade da luz 2, 3 horas antes de você ir dormir. Você começa, a luz é tão estimulante para nós que ela deve ser diminuída de 2 a 3 horas antes. Eles falam, desligue os eletrônicos 2 a 3 horas antes de você dormir. Por quê? Porque isso é estimulante. E quando você diminui o estímulo, começa a desacelerar. E o processo, uma coisa que é importante falar, o processo de desaceleração, ele é lento. Ele
Ele é lento. Por que muitas pessoas falam assim? Caramba, Tati, mas eu leio. Você lê o quê? 5 minutinhos? Pois é, aí que tá a questão. Não dá para desacelerar com 5 minutinhos. Ah, eu faço meditação. 5 minutinhos, 10 minutinhos. Pois é. Isso, infelizmente, é pouco. Essa higiene do sono nós temos que fazer durante 1 hora. O recomendado é você pegar, tomar seu banho morno, jantar de forma bem leve. Esse é o próximo ponto. Comidas. As comidas mais leves possíveis. Quanto menos comida, melhor. Você não pode ficar com fome, para você não acordar com fome. Obviamente você não vai ter sono de qualidade com fome. Ao mesmo tempo, você tem que comer de forma leve. Por quê? Porque toda a sua nutrição, ela deve se dar durante o seu dia. Você já ouviu aquilo? Percebe que o nosso sono ele tem muito a ver com o que nós fizemos durante o dia? Se você se superestimulou durante o dia, dificilmente você vai conseguir relaxar à noite. A higiene do sono, como eu estava falando, você chega, coloca uma musiquinha instrumental, faz uma leitura de meia hora, toma seu banho morno, come de forma leve, esquece celular, computador, TV, esquece. E por fim, faz uma meditação. Vai diminuindo as luzes. Quando você fizer isso, a hora que você chegar na cama, você já vai estar relaxado, relaxada. Aí que faz toda a diferença. Você vai dormir melhor e vai dormir mais, com melhor qualidade. Essa é a proposta. E quando você faz tudo isso, você fala, por que eu tenho que me preocupar tanto com o sono? Não é só o cansaço. Porque o cansaço, ele é uma resposta de problemas que estão acontecendo aqui dentro. Problemas cognitivos. A gente começa a nos irritar, perder a memória, perder o raciocínio rápido. Começa a fazer isso. A degenerar. Você começa a estragar tudo. Vamos falar de uma forma simples, né? Estragar tudo no seu corpo. Por isso que essas boas práticas, elas são fundamentais. Nos dias de hoje, né, com tantos eletrônicos, com tanta luz, com tantos estímulos, eu recomendo que você pare de se estimular. Quando você chega em casa, para tudo. Faz tudo o que você tem que fazer antes de você chegar em casa. Se você trabalha em casa, determina um horário. Você fala assim, olha, até tal horário eu vou ver meu celular, minha TV, meu computador, e depois disso, acabou. Eu vou conversar com meus filhos, meu cônjuge, eu vou relaxar aqui, dar uma leitura, uma meditação. Isso tudo é para você ter qualidade de vida. Só tudo isso. Eu sei que é bastante coisa, você fala assim, caramba, Tati, é muita coisa, né? Só que quando você vai criando o hábito paulatinamente, tudo flui, começa a fluir. Eu recomendo que você comece um item de cada vez, para você poder colocar em prática. Essa semana eu vou treinar, ir dormir e acordar no mesmo horário. Então vai lá e se treina. Depois eu vou treinar, tomar um banho morno e ler meia hora. E começa a treinar. E assim você vai se treinando aos poucos, um item de cada vez. Quando você for perceber, quando você for observar, você já vai ver, caramba, eu estou conseguindo fazer a minha rotina noturna, a minha higiene do sono completa. Eu tomo meu banho morno, eu faço minha leitura, faço minha meditação, coloco um aromatizador ali para poder relaxar. Isso é muito importante para você ter qualidade de vida. O último ponto, eu vou dar um ponto extra aqui, eu parei até de contar, né? Eu vou dar um ponto extra aqui. Suplementos. Muitas vezes nós estamos com déficit de magnésio, déficit de zinco, para você poder relaxar o corpo.
tá? Então, a outra recomendação, vamos supor que você conseguiu fazer isso com consistência, com frequência. Fala, Tati, eu faço tudo isso, eu cuido do meu sono, eu troco meu lençol toda semana, eu vou dormir e acordar no mesmo horário, eu leio à noite antes, uma leitura agradável, né? Não é aquela leitura que te faz pensar, uma leitura agradável. Pois é, se você faz tudo isso, veja os seus exames. Muitas vezes nós estamos com um déficit de algum mineral ou algum elemento que faz toda a diferença para a gente relaxar, para a gente conseguir entrar naquele sono profundo. E tudo isso é para você não usar remédios para dormir, para você poder relaxar. Tudo isso que eu estou falando é justamente para que a gente não se entupa de remédios que hoje está aumentando cada vez mais. A indústria farmacêutica está adorando, a medicina está adorando o fato da gente estar usando cada vez mais remédios. Cuidado, isso acaba com a gente. Ah, mas é natural, Tati. Pois é, a gente sabe, tem muita gente que usa produtos naturais, só que mesmo assim tem consequências. Então, por isso que eu não vou nem comentar quais são, mas cuidado. Cuida do seu estilo de vida. Cuida da forma como você lida, o seu comportamento. Primeiro, depois você vai buscar uma alternativa. Se você faz tudo certo, que isso é o básico, tá? Tudo isso que eu falei, esses 8 itens, são básicos. 8 itens: temperatura, a luz, o banho, comida, cheiro, dormir e acordar no mesmo horário, meditação, lista de tarefas. Já foram 9 itens. Tudo isso. E por fim, o 10º item é você se nutrir, né? A suplementação. Mas isso é com acompanhamento médico, sempre. Fica aí as minhas fortes recomendações. 10 itens para você ter um sono realmente de qualidade sem medicamento. E tudo isso para você ter uma vida adequada, uma vida feliz. Quem dorme bem, consegue viver bem.